personas, este es uno más de mis videos para la internet y bienvenidos a España. Bom, gente, é isso aí. Eu tô aqui na Espanha. A minha primeira etapa nesse país foi em Madrid, fiquei uma semana em Madrid. E foi uma semana muito peculiar, porque foi a Semana Santa, né? Que é muito importante aqui para os espanhóis, né? E o clima aqui em Madrid tá muito parecido com o clima lá de Portugal. Frio, né? Chuvoso. Peguei 2 dias só sem chuva aqui, mas assim, ainda assim não é tão frio quanto Portugal, porque venta menos. As pessoas escolhidas para me aguentar por esse período são 2 pessoas muito legais, é um casal de brasileiros que mora aqui em Madrid. Eles são de São Paulo também, que é o Everson e a Juliette. Ela é professora de inglês aqui em Madrid. E o Everson, ele trabalha com informática, né? E ele agora está desenvolvendo jogos e aplicativos, especialmente para Apple, né? iPhone, iPad, né? Essas coisas. E ele já desenvolveu alguns joguinhos. Eu sei que muita gente vai estar morrendo de inveja porque queria estar desenvolvendo o jogo também, mas parece ser um trabalho bem corno, ele trabalha bem duro para conseguir fazer isso. Ele até deu aqui um exemplo, ó. Ele fez aqui um Genius para iPad aqui, bem interessante. O trabalho dele é bem legal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links, se vocês quiserem conhecer os aplicativos dele, se quiserem baixar aí, quem tem aí iPad, iPhone, acho que vale a pena. Outra moradora da casa é a Cher, né? A Cher nasceu em Itu, ela veio pra cá junto com o Everson e a Juliette, e ela é, como todo bom labrador, uma bola de amor. Ela é toda carente, tá sempre pedindo atenção o tempo inteiro. Eles foram muito legais comigo, tiveram a paciência de me levar para os lugares aqui. Eu moro num apartamento bastante confortável aqui em Madrid, né? Tinha até um quarto onde eu podia ficar. Foi uma experiência muito legal, sabe? Eu gostei bastante de ter ficado aqui e foi muito gratificante, né? E na verdade a gente também conversou sobre muitas coisas, né? Eles têm uma história de vida bastante interessante. Eu ainda estou convencendo eles a montar um vlog também, para contar parte dessas histórias deles, porque eu acho que isso ia acrescentar muito para as pessoas em geral. Tá, vamos ver se eu consigo convencê-los a fazer isso. Um aspecto muito relevante aqui na Espanha, e não tem como não falar disso, é sobre a crise econômica que eles estão passando, né? As notícias que chegam no Brasil lá pra gente são sempre muito picotadas, mas só quem está aqui mesmo para saber o que está acontecendo. Eu não quis comentar sobre essa crise no meu vídeo sobre Portugal, exatamente porque na Espanha a crise está muito mais pesada. O que houve? Quando os países entraram para a zona do euro, né, especialmente os países ibéricos, né, e a Grécia, houve um empréstimo de quantias bastante grande de dinheiro dos países mais ricos, Inglaterra, Alemanha, França, né, para fazer com que, graças a esse dinheiro, fossem tomadas medidas de desenvolvimento. A maior parte das medidas eram ditadas por esses países mais ricos, eram sugestões do que eles poderiam fazer com esse dinheiro. Aparentemente, Portugal investiu mal esse dinheiro, né, mas ainda assim conseguiu meio que dar uma equilibrada, por isso que ainda estão tendo protestos lá em Portugal contra as medidas de austeridade da Angela Merkel, né? Mas aqui na Espanha o problema não foi gastar mal. Aparentemente o problema foi gastar muito. Boa parte dos investimentos que foram feitos aqui na Espanha foram feitos especialmente no mercado imobiliário. Construção de novos imóveis. Esse gás que foi feito com o mercado imobiliário cobrou muita mão de obra também, né? Eles precisavam de muita gente trabalhando nesses lugares e a mão de obra passou a ser muito cara. Passou a ser procurada e contratada a peso de ouro. Então você tinha muitos jovens trabalhando em obras, né, com pedreiro, carpinteiros, essa é a parte mais manual mesmo, em que você não precisa de tanta qualificação intelectual. Muitas e muitas pessoas, né, dizem aqui que é uma geração inteira, né, abandonou os seus estudos, os que já tinham terminado o ensino médio nem fizeram faculdade, e os que estavam no ensino médio nem terminaram o estudo, porque eles estavam ganhando uma quantia muito grande de dinheiro trabalhando na área de construção. Esse dinheiro que estava sendo dado então para pessoas que eram muito jovens. Disse até que eles chamavam o pessoal que continuava na escola de trouxa, né? Eles passavam assim com BMW, sabe? Porque os caras estavam ganhando rios de dinheiro. O que acontece é que, como já estava sendo previsto, uma hora essa bolha ia estourar. Não tinha tanta gente assim para comprar tanto lugar que eles estavam construindo. As empresas imobiliárias construíram demais e não tem quem colocar lá dentro.
não teve esse influxo de pessoas tão grande quanto eles imaginavam, especialmente no sul da Espanha, lá na região da Andaluzia. Então, no fim das contas, acabou que a maior parte das pessoas que tinham sido contratadas para ser pedreiro nesse mercado foi mandada embora. E agora não tem mais nada para construir aqui. Na verdade, eles não estão precisando de mais nada para ser construído, eles estão precisando de gente para ir morar nesses lugares. Toda essa molecada que estava ganhando rios de dinheiro foi mandada embora de uma hora para outra. Desempregado e sem qualificação alguma, porque eles não têm estudo. Eles largaram a escola no meio e agora não tem mais com o que trabalhar. Eles estão falando que a geração Nini, que nem estuda nem trabalha, não faz nada, né? Não trabalha nem estuda, continua morando com os pais às vezes não têm condições de pagar um estudo já profissionalizante para esses jovens. Hoje, né, não se sabe qual vai ser a saída a ser tomada. E as saídas que a Alemanha sempre propõe, aumentar o período de trabalho até a aposentadoria, cortar gasto, cortar direito, cortar benefício, benefícios esses que os espanhóis demoraram muito para conquistar na história conturbadíssima que eles tiveram no século XX. É uma coisa muito complicada que está gerando muitas revoltas e o pessoal até tem brincado bastante, né, dizendo que se Hitler soubesse que a dominação econômica era muito mais forte que a dominação militar, não teria invadido a Polônia, né, teria feito um acordo comercial com a Polônia, né, teria sido mais eficiente. Enfim, por eu ter separado essa semana específica de feriados aqui para Espanha, eu tive alguns problemas para fazer o meu trabalho. A Semana Santa para os espanhóis é basicamente como o carnaval para a gente. É uma semana que ninguém faz porcaria nenhuma, sai para viajar, ou como eles estão sem dinheiro, simplesmente não saem de casa, mas enfim, ir para o lugar onde eles têm que trabalhar que eles não vão. Então as universidades que eu precisava visitar, receber ajuda inclusive das pessoas que trabalham nessas universidades para poder ir. Ela abriu as portas da universidade onde ela trabalha na segunda-feira para eu poder trabalhar, na outra universidade, né, onde tinha mais alguns materiais, na terça-feira. Depois disso, esquece. Mas foi muito bom, pelo menos não foi uma viagem perdida, eu consegui, graças a esse apoio todo, ver os materiais que eu precisava, mas infelizmente eu não vou conseguir mostrar eles para vocês aqui. Eu tirei as fotos profissionais apenas, não fiz nenhum vídeo explicativo para nenhum desses materiais, porque eu não tive tempo. Eu tive só 2 dias de trabalho, era uma quantidade razoável de materiais e eu não consegui parar 5 minutos, ter um pequeno intervalo, ter um pouco de privacidade para gravar um vídeo para incluir aqui para vocês, tá? Eu aproveitei os feriados para passear um pouco, então eu conheci algumas coisas de Madrid. Pois é, gente, eu vou tentar aqui dar uma visitada no Museu do Prado, tá? Esse aqui parece a entrada principal, mas é só uma entradinha lateral. Esse aqui é a estátua do Velázquez, tá? As obras dele estão aí dentro. Vou tentar entrar de graça, tá? O museu tem 2 horas que você pode entrar e aproveitar gratuitamente as atrações. Só que, para variar, muitas pessoas querem fazer o mesmo, então... Dá uma olhada na... Agora sim a entrada no Museu do Prado, a gente já deu a volta. A fila ainda está grande lá para trás, mas aí não é mais problema meu. A gente logo mais vai entrar aqui, vamos ver o que tem lá dentro. Bom, eu entrei no Museu do Prado e acabei tirando umas ou 2 fotinhas, até vi a mulherzinha lá me falar que eu não podia tirar foto de nada lá dentro. Isso já me deixou um pouco puto, mas tudo bem, vai. Eu tentei fazer algumas filmagens lá dentro, mas eu não fui muito feliz porque sempre tinha um tiozinho olhando e o foco da câmera também não ajudou, então ficou essa embaçada, essa porcaria. Tá? Mas o museu é muito bonito, tem obras antigas, né, que vão desde obras medievais até principalmente a época do Renascimento e a época que vem depois, lá dos reis iluministas e tal. É muito bonito o que tem lá dentro do museu. Eu também fui no Museu Reina Sofia, que é um museu de arte moderna e contemporânea. Eu não aprecio muito arte moderna ou contemporânea, eu acho aquilo lá tudo uma masturbação mental muito pra minha cabeça. Eu não tenho capacidade para entender as obras desse pessoal aí. A parte mais legal é a parte que estão os quadros do Pablo Picasso, né, e especialmente o Guernica, que é aquele quadro gigantesco com uma parede inteira, que ele mostra como que foi, na opinião dele, né, o bombardeio da cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Também não pode tirar foto desse quadro, mas também nem precisa, porque o quadro só assusta pelo tamanho. Na verdade, qualquer imagem na internet tem uma definição boa dele. E tentei achar desesperadamente as obras do Salvador Dalí, mas eu não achei. Né, disseram que estava lá, mas às vezes está fechado, às vezes está emprestado, enfim, essas coisas. Eu também fui visitar a estátua em homenagem ao Dom Quixote do Miguel de Cervantes, né? Também fui ao Palácio do Rei da Espanha, que foi onde eu gravei a apresentação do vídeo, que na frente tem uma igrejona também, que é super bonita. E fui até a Praça Central de Madrid, que para nós brasileiros é muito curioso, não tem uma igreja, né? Madrid
começou de uma forma totalmente diferente, não começou com uma igreja, era uma cidade totalmente laica. Eu entrei também numa igreja que chama Igreja de San Jerônimo, né, que fica na frente do Museu do Prado, e lá você tem um sistema muito curioso de promessa, né? A vela é eletrônica, você não acende uma vela para o santo, você coloca uma moeda. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una iglesia y yo tengo que hacer mis peticiones porque estoy preocupado con la calculadora que estamos haciendo para iOS. Entonces voy a hacer aquí mi pequeño pedido para que las cosas van bien. Mira vos. Sí, eso es mi prece a Dios que las cosas van bien está aquí. E agora é a minha vez de fazer a minha promessa aqui. Eu vou pagar diretamente na fonte, porque Deus agora aceita até vela virtual. Ó, que acendeu a minha velhinha, ó. Tá vendo? Agora eu tô perdoado dos meus pecados. Não tem problema. Fui também ao Palácio das Comunicações de Madrid, que hoje funciona a Estação Central de Correios de Madrid, que fica na frente da fonte da Cibeles, que também é uma fonte muito bonita. Bom, gente, eu estou aqui no Parque del Buen Retiro, que é aqui em Madrid, tá? E eu resolvi parar aqui nesse lugar aqui porque me explicaram que essa é uma das únicas representações esculturais, digamos assim, de Lúcifer, né? O anjo caído. Essa estátua foi construída a exatos 666 metros do nível do mar, tá? E pelo que me falaram, a luz do sol nasce exatamente ali e bate de cara, né, com a estátua. Então parece que ele está sofrendo, assim, sendo queimado pelo sol e caindo, né, pro inferno, lá sei lá para onde que vai. Essa fonte liga no verão, sei lá quando. Pô, que legal. Eles estão fazendo que sim com a cabeça, tá? Pra quem não tá vendo. Tá? Muito legal isso aí. E aqui embaixo tem os diabinhos também, né? A parte de baixo aqui da fonte aqui. Olha que interessante. Eu fui numa praça que chama Praça Maior, que é muito conhecida daqui, onde fica o Mercado São Miguel, que é como se fosse um mercadão de São Paulo, bem menor e bem mais caro, né? Mas assim, é mais para turista mesmo, né? Mas até que é interessante para conhecer. O que também me anima um pouco a falar agora sobre a parte da comida, né? A comida aqui em Madrid é excelente, né? Bom, a Juliette, uma cozinheira de mão cheia, fome foi o que eu não passei aqui. O dia que eu fui trabalhar na universidade, eu almocei num restaurante que era assim, era 10 euros, e você tinha direito a um prato de entrada, um prato principal e uma sobremesa. E a bebida. Tava muito bom também. Aqui eles comem muito peixe, muito frutos do mar, apesar de que eu não comi frutos do mar aqui. Muita carne, especialmente de porco. Eu tava até discutindo isso ontem com a Juliette, que um vegetariano aqui tem muita dificuldade de sobreviver, pelo menos para comer fora. Ele vai ter que fazer tudo em casa, porque na rua você não tem quase nenhuma opção vegana ou vegetariana para ninguém. E estas são as tapas. Exatamente isso que vocês estão vendo. Aqui na Espanha, devido a uma determinação de algum rei, que eu não lembro qual foi o rei, foi o rei... Foi Filipe XII, não tenho certeza. Tudo bem, né? Ela é a minha consultora para assuntos deles. Eu vou olhar e confirmar. Então, e ele disse que para evitar brigas em bares ou em botecos e para as pessoas ficarem menos bêbadas, ou até coisas para ele mesmo, enfim, toda bebida alcoólica tem que ser servida com alguma comidinha. Então eles servem essas comidinhas sempre, é uma lei real e vale até hoje, então continua assim. E eles me prometeram, né, que eu poderia, só pagando a bebida, ficar satisfeito, né, só com a comida que eles iam dar de tapas aqui. Mas só que esse bar, pelo visto, não é lá muito, como pode dizer, não é muito promissor para esse tipo de coisa, né? Então a gente pode tentar ir em outro depois. Tá? Isso. É isso. É marrom e é comprido. É grande. É grande. E tá dizendo aqui que a porra é quente e docinha. Isso. Você quer porra de creme? De creme eu acho que é o mais adequado. Eu acho que é porra de creme. Ese es nuestro regalo español. Para ti, gracias. Una porra com crema. Mira vos, agora vou morder a porra. E é docinho, mas não tá quentinho. não tá
aquele cliente Mas é docinho, porra fria, porra velha. Então, aqui é uma casa de churros e porras, tá? Esse mestre churreiro tá aqui desde 1902, com uma barraquinha aqui nessa praça. Qual é o nome dessa praça aqui? Jacinto Benavides. Ah, sim, eu não vou saber repetir. E agora ela é uma lanchonete, propriamente já bem estabelecida e tal, né, em que ele vende os churros, né? Churros da mesma forma que a gente conhece mesmo dos episódios do Chaves, né? E as porras, que são esses churrões gigantescos aqui com o recheio por cima. Gordices agora. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Tarica? Torrica. Torrica. É verdade, né? É um prato exclusivo da Semana Santa. Exatamente. Né? É um pão com mel, né? Com mel, canela, leite, fritinho. Então, maravilha. E aqui é uma imitação barata de um pastel de Belém que está uma porcaria. Na verdade é uma imitação cara. Custou mais caro do que um pastelzinho de na verdade, Belém e não é tão bom quanto. Pelo menos é maior. Vai tapar maior meu buraco de gordice. Mas fazer o quê, né? Eu acredito que a iguaria mais relevante aqui da Espanha seja o presunto cru, né, que eles chamam de jamón crudo. Aqui é o pata negra, né? A gente tem no Brasil para vender o pata negra, só que geralmente ele é carésimo. Tem dois tipos aqui de presunto pata negra, que eles chamam, né? Que é aquele porco preto que eu tinha falado, que é endêmico aqui da Península Ibérica. Tem o pata negra serrano, que é o que eles chamam de ibérico, né? Que ele é cultivado nas regiões mais altas do sul. Tá, que geralmente é o considerado mais caro e melhor que tem. Também tem o outro, que esse é muito peculiar, que ele vem da região de Salamanca, que ele é chamado de belota. Por quê? Porque ele vive de procurar trufas, aquele fungo que o pessoal usa na cozinha, que é carésimo e que é super difícil de encontrar, só o porco que encontra. Esse porco ele só come esse fungo, e depois é usado para culinária, né? E dizem que a carne dele fica muito mais gostosa por ele comer esse fungo. Bom, e agora mais uma gordice. Isso aqui é o jamón pata negra de Salamanca, é o jamón crudo, né? É o presunto cru que eles vendem aqui com uma copa de vinho. Só que isso daqui não é uma copa, né? É um vaso. É um vaso, Aqui, ó. Tá aqui, ó, os pedacinhos pendurados ali, ó, as patas penduradas. Vamos ver se isso aqui é bom, vamos lá. Experimentar ao vivo aqui, ó. Bom demais. Com relação à bebida, aqui o pessoal toma muito vinho também, mas eu consegui tomar bastante cerveja, aliás. Tem umas cervejas de malte aqui que são muito boas. Tem uma que é chamada de Amstel, tem um gosto de malte bem forte, que me agrada, mas eu também não consegui experimentar tanto assim. Bom, e aí logo mais eu tô indo pegar o trem para ir para a segunda etapa da minha viagem aqui para a Espanha, tá? Bom, e aí então eu continuo de lá, beleza? Então, até já pra vocês. E pois é, fui-me eu embora de Madrid rumo a Barcelona. A estação ferroviária de Madrid que faz a conexão é a estação de Atocha. Eu não sei quem inventa esses nomes, mas é piada pronta. Mas na verdade se fala Atocha, né? Mas mesmo assim dá no mesmo, né? Tem até uma florestinha dentro da estação, é super interessante lá. É muito grande, mas enfim. Bom, gente, e agora é a segunda etapa aqui na Espanha, né? Eu tô em Barcelona. Na verdade é até um erro dizer que a segunda etapa é na Espanha, porque Barcelona fica na Catalunha, que por muito tempo foi um país independente mesmo, né? Ou pelo menos uma região autônoma. Na verdade ela ainda possui mais autonomia do que outras regiões aqui da Espanha. E inclusive eles falam outra língua, eles falam catalão aqui, que é uma língua que mistura português com espanhol, francês e italiano. É uma bagunça. Hoje eu ouvi eles falando bastante catalão lá no laboratório e é muito curioso mesmo. Curioso principalmente porque dá pra entender o que eles estão falando, mas eles parecem que estão falando tudo errado. Agora, claro, se eles estiverem falando rapidinho, você não entende nada, né? Aliás, eu achei muito engraçado, eu tinha esquecido de comentar sobre o sotaque de Madrid, porque, não sei, eu tinha corrido a América Latina toda, né, e eu tô mais acostumado com o sotaque argentino, né, que é pra onde eu fui mais. Inclusive aqui, mais de uma vez me chamaram de argentino também por causa do sotaque. O que acontece, o sotaque de Madrid, né, ou o sotaque de castelhano, né, é muito engraçado porque você tem que imitar o Lula. É verdade, você tem que falar com a língua preta e com a voz grossa. Porque aí tipo, você cambia o idioma, então casi un Almodóvar, não? Então, é estranho.
O pessoal tem que falar com a língua presa. E é o normal, assim, tipo, todo mundo nasce falando com a língua presa e é assim mesmo, é um sotaque muito curioso aqui, o sotaque espanhol. Impressões do povo. A Espanha, pelo visto, é um caldeirão também de povos, né, e culturas. Tem também o País Basco, que eu não cheguei a visitar e nem vou visitar, mas aí é outro povo ainda, com outra língua que não tem nada a ver. Na Espanha eu vi muito menos miscigenação do que eu vi em Portugal. Em Portugal é muito comum você ver mulatos, ver brancos não tão brancos, né? Aqui, se você vê uma pessoa com cara de miscigenado, provavelmente ela não é espanhola. Ela é ou portuguesa, ou brasileira, ou de algum outro lugar. Um grande número de africanos também, né? Principalmente vendendo coisas no metrô. Tem uma quantidade muito grande de paquistaneses e de chineses, né? Que, infelizmente, pelo que me contaram, estão tomando o lugar de restaurantes e lojas tipicamente catalãs aqui de Barcelona. Porque os turistas não compram nas lojas catalãs, eles preferem comprar em lugares que eles já conhecem, como McDonald's ou Burger King. Não me pergunte por quê. É coisa de gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, Alemanha, sei lá. E eles não têm lucro, né? E acabam fechando, e quem compra são os chineses ou paquistaneses que já chegam aqui cheio da grana. Bom, Barcelona é uma cidade inacreditável, é muito bonita, tem muitas coisas legais, tem uma história muito longa. O marco inicial de Barcelona é grega, mas só que ela foi fundada oficialmente pelos romanos. Tem uma muralha toda que cerca a parte antiga da cidade, que eles chamam de parte gótica, que é aqui pertinho de onde eu tô. Você tem uma catedral gótica, né, do lado dessa entrada. Ela é a Catedral de Barcelona, né, e ela é muito grande, apesar de que ela estava fechada no dia que eu fui lá. Essa catedral fica do lado da entrada de Barcelona, né. Lá dentro do Distrito Gótico você vê a Prefeitura de Barcelona, vê alguns prédios históricos também muito legais. Essa aqui é a porta de Barcelona. Ao lado aqui desse cantinho aqui a gente vê um aqueduto romano, provavelmente do século I ou II, não sei, eu vou olhar ainda o ano. E aqui era exatamente onde tinha uma ponte levadiça que subia e descia para quem queria entrar em Barcelona. Aqui era a cidade de Barcelona mesmo, aqui estão as muralhas ao redor da cidade, né? E o que sobrou delas ainda é preservado. É uma cidade super bem estruturada assim para o turismo, tá? O pessoal falou até que é uma cidade muito boa para cadeirantes virem visitar, eu não sabia disso. E é um lugar que vale muito a pena conhecer. Só tem que tomar um pouco de cuidado porque no centro da cidade tem o que eles chamam de carteirista, né? Batedor de carteira, né? Tem que ficar esperto com isso, porque o pessoal leva mesmo e os caras são bons nisso. Mas eu não perdi nada não, pelo menos não que eu saiba. Eu vou fazer as contas para ver se me levaram. Bom, o casal que me hospedou são pessoas muito legais. Eles foram me buscar lá na estação de trem, me ensinaram como é que fazia para pegar o trem e o metrô aqui em Barcelona, deram um espaço aqui, um escritório no apartamento deles. O apartamento deles não é muito grande, é bem ajeitadinho, tá? Mas ele é muito bem organizado, é muito gostoso. Só o banheiro que é muito apertado, né? É bem apertado no sentido cômico mesmo. Mas claro que eu acho que para eles que moram aqui já perdeu a graça. Eles são de São Paulo, né? Na verdade o Nando acho que é de Campinas, mas vieram de São Paulo para cá. Eles vieram para cá para mudar de vida, estavam com um emprego já quase garantido quando chegaram aqui, mas quando chegaram aqui a coisa mudou e eles acabaram ficando um tempão sem emprego e, enfim, comeram o pão que o diabo amassou, mas agora já estão mais estabelecidos e já conseguiram se firmar aqui, então agora tá tudo bem, tá? Mas é só para vocês terem um exemplo também de que nem sempre quem vai morar no exterior a vida é fácil, né? Muito pelo contrário, eu acho que na maioria das vezes deve ser meio complicado. Bom, o Nando é músico, mas ele tem outras especialidades também, além da música, né? Ele também trabalha como designer gráfico, tá? Então ele faz aqueles folders com propagandas e tal. Aqui ele arrumou uma empresa que, de acordo com ele, está sendo super gostoso de trabalhar. E nesse ponto tem que contar esse aspecto daqui de Barcelona, né? Ele trabalha numa empresa que vende produtos para fumadores. Fumadores de tudo que você possa imaginar, tá? Desde tabaco até maconha. Aqui na Espanha, portar maconha não é proibido, só é proibido comprar ou vender. Então se você tiver uma quantidade grande o suficiente que eles acham que você vai vender, você se ferrou. Mas se você tiver com baseado no bolso, os caras nem olham, tá? Em Portugal também é assim, né? Então eles têm centros de reuniões onde eles se reúnem para plantar a própria maconha. Você pode plantar a maconha livremente aqui e consumir essa maconha ou distribuí-la gratuitamente, acredite quem quiser. E eles usam esses apetrechos, né? Cachimbinhos, narguilés, essas coisas assim. E o Nando trabalha numa loja que vende isso, tá? Então é bem interessante o emprego que ele arrumou, de acordo com ele, é super legal. Mas não, ele não fuma maconha, tá? Ele não é usuário do mercado
mercadoria que ele ajuda a vender. E a Mirella, que é a esposa dele, ela é formada em dança, mas ela já não dança mais há muito tempo. Aqui fez de tudo também, chegou a ser babá, e agora ela está trabalhando numa loja, numa joalheria. E com tudo isso daí, eles estão conseguindo se equilibrar e se manter por aqui. Eles foram muito legais comigo, foi um prazer muito grande ter sido recebido aqui em Barcelona. Eles estão super bem localizados, a casa deles é do lado aqui do museu. E eu deixo vocês aí também com algumas coisinhas que eu vi aí de turismo na cidade. Bom, Barcelona é uma cidade de praia, né? Foi a primeira vez que eu vi o Mediterrâneo pessoalmente. Apesar de que estava um baita de um frio e todo mundo que estava na praia estava encapotado, né? Uma parte considerável do turismo de Barcelona se deve às obras do arquiteto do começo do século XX, Antoni Gaudí. Ele construiu algumas coisas muito imponentes, né? Como por exemplo a Catedral de Sagrada Família, que ainda não terminou, na verdade, ela está pela metade, e é uma obra bastante assustadora, porque foge completamente dos padrões. Ela tem uma parte anterior que foi queimada na Guerra Civil, então você vê que os tijolos estão meio escuros, e a parte de trás que ainda está sendo construída, você vê que está sendo construída com pedras mais claras. Outra obra de Gaudí também é a Casa Batlló, que é uma casa muito diferente que ele fez para a família Batlló viver, né? Mas hoje é outra família que é dona da casa e eles organizam essas visitas para quem quiser ir lá ver. É um pouquinho caro para entrar, mas vale a pena pagar porque é uma casa muito interessante. Toda a inspiração do Gaudí vinha da natureza. Ele lia os livros do Júlio Verne, então ele ficava imaginando mundos submarinos. Então toda a casa é feita como se fosse um dragão. Tem escamas pintadas na parede, as telhas do telhado parecem escamas, partes das janelas e coisas assim parecem ou escotilhas de navio ou partes internas de organismos, sabe, válvulas cardíacas, costelas, essas coisas assim. É muito interessante essa parte. E o Antoni Gaudí, ele morreu como indigente, né? Isso é uma das maiores vergonhas do povo de Barcelona, porque ele foi atropelado e ninguém sabia quem ele era porque ele estava sem documento, né? E aí ele era velhinho, de barba, o pessoal deixou ele à míngua lá como se fosse um mendigo e ele acabou morrendo. Como se um mendigo pudesse ser deixado assim à míngua, né? Foi um caso até mais ou menos parecido com o que aconteceu com o professor César Hades no ano passado. Bom, a comida de Barcelona ela é um pouco diferente da comida de Madrid, mas também não varia tanto. Aqui eles comem muitos frutos do mar, né? Muito peixe. Eu não tive tempo nem oportunidade de comer muita coisa do que tem aqui. Eu comi uma lula frita ontem, né? Adorei, eles chamam de calamara romana, mas é a mesma coisa que uma lula dorê. Hoje eu comi um espaguete com fungo e uma carne de cordeiro, mas era um restaurante com tendências italianas. Comi pizza aqui também, pizza italiana num restaurante napolitano, então quer dizer, de catalão mesmo eu não experimentei quase nada, e também por minha falta de tempo, né? Fiquei menos tempo aqui também. Mas a comida aqui também, você vê vendendo assim nos lugares, é basicamente só frutos do mar, assim, que é o mais típico, assim, que chama mais atenção aqui. Eu fui super bem recebido no museu, tá? O Museu Martorell. Ele é um museu que hoje está desativado como prédio, apesar de estar funcionando ainda para a parte de curadoria e as coleções, porque a exposição que ficava nesse prédio foi transferida para outro lugar. Então agora ela está num outro prédio lá e o prédio de exposições está vazio. Outra coisa também, no final dos vídeos eu geralmente coloco a música. Eu não tive tempo e nem chance de ouvir o que as pessoas mais escutam aqui na Espanha, tá? Pelo menos de música espanhola, né? Eu acredito que o flamenco seja uma coisa extremamente folclórica aqui, você não deve ouvir as pessoas ouvindo isso na rua, tá? E então eu não sei que tipo de música que eles ouvem aqui na Espanha com mais frequência. Então, como eu não tenho tempo e nem vontade de descobrir isso agora, porque eu tô correndo agora para minha próxima etapa, então eu vou deixar com vocês aqui uma música do Nando. Já que ele me recebeu de maneira tão hospitaleira aqui na casa dele, né, eu faço aqui o merchan dele aqui no final desse vídeo, tá bom? Então aí, até a próxima aí pra vocês. Falou! Se não chover, ouve só. Cada nota diz o que precisa pra lhe alegrar. Seca cada lágrima com outra nota ao cantar. Se desfaz, se não der, deixa que eu faço mais. Se deixa o som lhe levar daqui pra qualquer lugar, eu já vi que o passado lhe fez sentir.